Essa nossa aula agora de redação. Então, para isso, você vai pegar o seu livro de práticas de produção textual, na página 33, para nós estudarmos a estrutura da carta de leitor, tá certo? Então, vamos lá começar. Primeiro, a tia vai fazer essas perguntinhas para você, tá certo? Você já escreveu uma carta para uma revista ou jornal? Possivelmente você vai me dizer: não, tia, a carta que eu escrevi foi para um amigo, para um familiar. Essa é a carta pessoal que nós estudamos no capítulo anterior, tá certo? Carta pessoal é aquela que nós escrevemos para os nossos amigos ou familiares, é mais íntima. Agora, a carta de leitor, meus amores, é justamente a função dela é justamente ali elaborar um comentário, certo? Sobre uma determinada sessão, sobre um artigo científico, sobre uma leitura que a pessoa realizou daquela revista ou daquele jornal, certo? É a opinião do leitor em relação ao texto, ao artigo que a revista ou o jornal publicou, tá certo? Perguntinha 2. Por que uma pessoa escreve para jornais? Você sabe me dizer por que elas escrevem? Sempre nessas revistas ou jornais vai ter uma seção. Este é um comentário por aços de leitor. Revista enriquecer o seu conteúdo também, tá bom? Vamos ler agora uma carta que está aí no seu livro, página 33, tá certo? Diz assim: canal aberto. Eu e minha melhor amiga, apesar da amizade, competimos muito. Uma quer ser melhor que a outra. O que fazemos? Esta sessão aqui, crianças, a sessão se chama canal aberto, tá certo? E nós vemos aqui que são alunas, é uma aluna que escreve. Ela não se identifica, porque não é obrigatório o leitor se identificar com o nome. Ele pode se identificar apenas com o endereço, tá certo? Com a data que ele escreveu, tá bom? Nem sempre ele vai escrever aqui, assinar com o seu nome, tá bom? Vai se identificar. Então, essa aluna do 5F Colégio Santa Cruz, ela realiza um comentário, né? Ela diz que eu e minha melhor amiga competimos muito, uma quer ser melhor que a outra. O que fazemos? Com certeza ela está escrevendo aqui para uma revista, né, para saber como elas podem melhorar aí essa competitividade, né? Apesar de ser amigas, elas competem. Então, o que elas podem fazer para não ser assim tão competitivas, para serem mais unidas, né? Possivelmente ela quer aí uma sugestão, tá bom? Então, aqui nós vemos. Eu também passo pela mesma situação, não sei como evitar esta competição. É muito difícil. A Roberta, de 12 anos. Aqui a Roberta já se identificou, né? Eu deixaria ela vencer de vez em quando. O Fábio, de 9 anos. Certo? Então, aqui eles já se identificam, não é? Aí a resposta da terapeuta para a pergunta da menina, da aluna, certo? Diz assim: terapeuta neuropsicóloga, certo? Significa que ela, além de ser psicóloga, ela também é neuro, ou seja, ela cuida da saúde do cérebro, tá certo? Sabia que isso não acontece apenas entre você e sua amiga? Em quase todas as relações humanas, a competição está presente. Por um lado, ela pode ser muito positiva, pois acaba nos estimulando a fazer as coisas do melhor jeito possível. Mas, por outro lado, a competição pode tornar as pessoas mais egoístas e fazer com que a gente sempre enxergue o outro como um rival e não como um amigo.
Se isso estiver acontecendo entre você e sua amiga, tente trocar a competição pela cooperação. Sabe como? Fazendo as coisas juntas, aceitando a ideia da sua amiga, tentando ajudá-la com o que ela estiver precisando. Essa pode ser uma boa saída para vocês tornarem essa amizade cada vez mais sólida. Estou torcendo por vocês. Participe, envie sua pergunta para o nosso e-mail. A neuropsicóloga, ela responde a menina, certo? Dando dicas. Ela diz que a competitividade em excesso pode atrapalhar a amizade, porque torna as pessoas mais egoístas. E se a competitividade estiver atrapalhando a nossa amizade, nós temos que substituir esta competição pela cooperação, ou seja, um ajudando o outro nas tarefas, um cooperando com o outro, tá certo? E a gente observa aqui, crianças, no final do livro de vocês, ela diz aqui, participem, envie sua pergunta para o nosso e-mail. Então, no final aqui da carta, certo, dessa sessão, tem assim, eu e minha melhor amiga, apesar da amizade, competimos muito. Jornal Joca, agosto de 2014, disponível no site. Então, é um jornal, crianças, em versão online, tá certo? É por isso que a neuropsicóloga pede para que as pessoas mandem sua pergunta para o e-mail. Mande a sua carta de leitor para o e-mail, porque assim ela poderá publicar, né, na seção Canal Aberto e poderá também responder a pergunta dessas pessoas. Então, é o jornal Joca, certo? A menina escreveu sua carta para o jornal Joca e é uma versão online. É por isso que tem aqui, ó, a resposta de outras pessoas, a sugestão de outras pessoas, tá certo? Não existem só revistas e jornais em versão impressa, existem também aquelas que são online, tá bom? Que você pode ler através do site, tá certo? Então, vamos agora, crianças, para a próxima página, 34. Conheça o gênero. Perguntinha número 1. Por que as garotas escreveram a carta para o jornal? O que vocês acham? Possivelmente, elas estavam realmente necessitando de ajuda, né? Realmente precisando de uma orientação, de um especialista, porque a neuropsicóloga, ela é especialista, ela estudou, né, sobre essas situações como competição, né, como cooperação, então ela poderia ajudar melhor essas meninas. Então, com certeza, elas estavam querendo uma sugestão. O que os outros leitores responderam? As respostas foram iguais ou diferentes do que a terapeuta explicou? Se a gente for voltar lá, crianças, ó, os leitores do jornal Joca, uma pessoa respondeu assim: também passo pela mesma situação e não sei como evitar essa competição. Eu deixaria ela vencer de vez em quando. Então, são respostas diferentes da neuropsicóloga. Como eu falei para vocês, a terapeuta, crianças, ela tem mais experiência, ela tem mais conhecimento para dar um direcionamento à menina melhor, tá certo? Então, sim, essas respostas são diferentes e diferentes também da resposta da terapeuta, tá certo? E com certeza a menina vai seguir a orientação da especialista, não é? Porque ela tem o maior conhecimento, tá certo? As revistas e os jornais sempre respondem às cartas das pessoas? Por quê? O que vocês acham? Bem, nem sempre, né, eles vão responder de todas as pessoas, tá certo? Talvez não respondam de todos, mas vão sempre procurando responder as perguntas, tá certo? Principalmente aquelas que eles acreditam que são mais relevantes para publicar nos jornais, tá bom? Então, as revistas e os jornais, na maioria das vezes, né, dependendo do tempo, da demanda, eles respondem sim, mas nem sempre eles vão responder todas estas perguntas, tá bom? Explorando a estrutura, crianças, nós vemos aqui os elementos da carta de leitor, tá certo? Observe bem aqui, vamos ler. Eu e minha melhor amiga, apesar da amizade, competimos muito. Uma quer ser melhor do que a outra. O que fazemos? O conteúdo, crianças, que são essas letras maiores, porque estão destacadas, o conteúdo da carta, como é que ele é? Como é que ele deve ser? Preste bem atenção quando você for fazer a sua.
Ele é breve, ou seja, ele é curto, ele é objetivo, a pessoa logo diz o que ela deseja, se é uma pergunta, se é uma sugestão para a revista melhorar, para a revista lançar um tema, certo? Se é um comentário. Então, nós temos aqui o assunto, tá certo? Qual é o assunto aqui? No caso, é a competição entre as amigas, relacionado ao veículo e ao seu público-alvo. Por exemplo, se vocês crianças, vocês leem uma sessão sobre animais, então, logicamente que vocês vão escrever sobre este assunto para a revista, né? Não pode ser um assunto diferente do que vocês leram, tem que ser esse assunto que tinha lá na revista. Ah, eu li, gostei muito sobre o tema mamíferos. Gostaria que vocês escrevessem mais sobre a origem da vida, sobre como esses animais vivem. Então, tem que estar de acordo, certo, com o assunto e o público-alvo. Logicamente que essa revista aqui, se ela é direcionada para adolescentes é o público-alvo. Se ela é direcionada para crianças é o público-alvo, tá bom? Então, o conteúdo da carta de leitor é breve, ele é curtinho, ó, ele tem 4 linhas, 5 linhas, ele é objetivo, a pessoa fala o que ela quer, o que ela deseja, tem o assunto, certo? O assunto da carta precisa ser bem explicado, tá bom? E a assinatura. Abre um parênteses, criança. Muitas vezes a identidade da pessoa é preservada, a pessoa não quer se identificar, ela não quer assinar, como essa aluna aqui. Pode haver outras informações, como cidade, estado ou idade do leitor, tá bom? Quando você for escrever a sua cartinha de leitor, se você quiser, você assina com o seu nome, a sua idade, a data em que você escreveu, tá certo? Se você não quiser escrever o seu nome, mas você precisa escrever, por exemplo, aluna do SAFE, aluno do SAFE. Aí você escreve Ubajara, 7 de agosto de 2020, escreve aí a data, tá certo? É importante você escrever a localização, a cidade, a data em que você produziu a sua carta, tá bom? Se você não quiser escrever o nome. Mas se você quiser escrever o seu nome, escreva seu nome, a sua cidade e também a data, tá bom? Então, esses são os elementos da cartinha, certo? O conteúdo breve, objetivo, com o assunto, a assinatura, com data, com cidade, estado ou idade do leitor, tá certo? E aí, crianças, vocês terão uma proposta de atividade para fazer que a tia vai explicar para vocês. Para planejar o texto, escolha para qual jornal ou revista você vai escrever. Escolha também o tema com base em uma das matérias da publicação. Por fim, decida como será a sua assinatura. E aí a tia selecionou essas duas revistas com esses dois temas, ó, crianças. Como nós já ouvimos muito, estudamos sobre a CHC, Ciência Hoje para Crianças, então a tia vai disponibilizar essas duas revistas em PDF, você vai poder ler pelo celular ou pelo computador. A tia vai disponibilizar no grupo, tá bom? Aí você vai poder ler sobre a Aedes aegypti, lá vai ter outros textos muito interessantes. Ou você vai ler sobre a expedição às montanhas da Amazônia. Aí o que é que você vai fazer? Você precisa ler a revista? Já precisa ler a revista toda? Não precisa ler a revista toda, mas você vai ler lá uma seção, você vai ler um texto completo, um texto. Aí você vai, através desse texto que você mais gostou, você vai escrever a carta de leitor, tá bom? Então, escolha uma revista, leia um dos textos desta revista, certo? O que você achar mais interessante, você lê e depois você vai escrever a carta de leitor sobre esse texto, tá certo? Aí você vai produzir, crianças, vocês vão produzir no anexo 9 da página 57. Vocês vão escrever esse texto, que é a carta de leitor. Lembre-se de escrever tudo o que você pensou na fase de planejamento e seja claro e objetivo. Eu dou um conselho, uma dica para você escrever antes no caderno de redação
e só depois passar limpo para o anexo, tá bom? Ah, tia, mas eu consigo escrever no anexo, consigo escrever. Aí você escreve com a letra bem legível para depois tirar a foto para a tia, tá certo? E mandar para a tia. Olha o que é que deve ter na sua carta de leitor. Você vai avaliar e fazer a versão definitiva, tá certo? A gente não vai enviar essa carta. Atenção, a tia está falando para você. Não vamos enviar essa cartinha, tá certo? Essa cartinha é uma atividade, a tia vai verificar a sua atividade, tá certo? Vale até uma pontuação para a sua MA também, né? Sempre todas as atividades estão somando pontos para a sua MA, mas nós não vamos enviar essa carta, tá bom? Para a revista. É a nível de atividade, tá certo? Vamos ver. A sua carta ela tem que ter, a mensagem tem que estar clara e a linguagem adequada, marca um X. A carta é breve e objetiva, ela não pode ser muito longa, certo? O que você escreveu está relacionado com o veículo, com o público-alvo. Por exemplo, eu gostei muito do tema Aedes aegypti, né? Sobre meio ambiente. Então, você vai escrever lá na cartinha. Eu gostei muito desse tema, gostaria de que tivesse mais temas sobre isso, tá certo? E aí, a carta está se dirigindo à revista ou ao jornal e está assinada. Você pode também, lá no final, assinar com o seu nome, tá certo? A data, o lugar, tá bom? Parecido com essa cartinha que a gente viu aqui na aula de redação, tá certo? Para a versão definitiva, faça as correções necessárias no seu texto de acordo com a avaliação realizada. Tem que ter esses elementos: a linguagem clara, a cartinha breve, o tema relacionado com o assunto, tá bom? O conteúdo tem que estar dentro do assunto que você leu e a carta deve estar se dirigindo à revista, ou seja, a CHC, tá certo? Você vai escrever para a CHC, não é para ti, é para a CHC, a Revista Ciência Hoje para Crianças, tá bom? Boa atividade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de como fazer, tia, eu não entendi muito como é que faz essa atividade. Você entra em contato que eu vou estar esclarecendo para você, tá bom? Boa atividade, bom desempenho, realize, não deixe de realizar essa atividade, mandar a foto para mim, tá certo? Até breve, alguma pergunta, pode entrar em contato com a tia. Tchau, tchau, beijo.